Bom dia, meus queridos, tudo bem? É, Hoje a gente vai dar continuidade aqui na nossa matéria do livro de geografia, beleza? A gente, nas últimas 2 semanas, a gente falou sobre a nossa Ilha do Governador e estudou alguns aspectos, né, sobre a Ilha do Governador. A gente estudou sobre os rios, né, falou um pouco sobre planície de inundação dos rios, por que que ocorriam as enchentes e tudo mais, não é isso? A gente entendeu um pouco essa dinâmica dos rios da Ilha do Governador. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo, a matéria do livro, né? Que é o capítulo 10. A gente tinha parado no capítulo 9, que a gente falava sobre os recursos naturais e a exploração do território brasileiro. E hoje a gente vai começar a falar sobre o espaço brasileiro e a sua diversidade. E uma parte muito interessante, né, que foi até um dos motivos pelo qual eu quis falar um pouco sobre a Ilha do Governador, sobre os rios aqui da ilha, sobre as enchentes e tudo mais, é que a gente vai entender um pouco mais a fundo nesse capítulo aqui, falando sobre o relevo brasileiro, um pouco mais da teoria, né, sobre o que é um rio, como é que funciona essa área de alagamento do rio e tudo mais. Vai ser, vai ser bem legal. Então a gente está aqui no capítulo 10 de Geografia e o título do capítulo é O Espaço Brasileiro e a Sua Diversidade. Então, a gente vai começar a falar sobre isso e eu vou mudar aqui a telinha para a gente ter a apresentação aqui dos slides, tá bem? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Beleza, gente. Por aqui tá tudo certo. Eu vou mudar aqui a tela. Então, meu pessoal, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre essa natureza desse espaço brasileiro, né? Por que que o espaço brasileiro é dessa forma, quais são as características desse espaço físico, né, desse território brasileiro, por que que a gente não tem terremotos aqui, por que que a gente está nessa calmaria toda, falando em termos de geologia, de não ter terremotos, de não ter vulcão e coisas do tipo. Alguns geólogos, que são as pessoas que estudam o solo, a terra, as rochas, eles dizem que aqui no Brasil a gente está numa calma geológica, que eles chamam, né? Uma calma geológica. Vocês já repararam que não tem terremoto no Brasil, não tem vulcão, não tem nenhum evento extremo? Se a gente for olhar aqui, ó, nesse mapa que eu trouxe aqui para vocês, esse é um mapa mostrando a distribuição das placas tectônicas no planeta. Né? Vocês sabem o que é isso, né? Vocês provavelmente estudaram isso no sexto ano, é matéria do sexto. Que são grandes placas, não é? E os continentes estão em cima dessas placas, ok? E dependendo de onde estejam os continentes, próximo ou afastados do encontro das placas, pode se tornar uma área mais suscetível a terremotos e vulcões ou uma área menos suscetível a terremotos e vulcões, como é o caso do território brasileiro. Vamos entender isso um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Aqui escrito aqui, placa sul-americana. Toda essa área, deixa eu mudar aqui a cor aqui. Toda essa área amarela aqui, tá vendo aqui dentro da placa sul-americana? Isso aqui tudo é a nossa placa sul-americana. E vocês podem perceber que o Brasil, vou botar aqui de verde, olha. Olha só aqui o Brasil. O Brasil, ele está bem no meio da placa tectônica sul-americana. Isso faz com que ele esteja distante dessas áreas de atrito aqui, que eu vou colocar de roxo. Olha só, essas áreas aqui, ó, toda essa área aqui, onde a placa sul-americana está encontrando a placa africana, é uma área perigosa, né? Porque as placas ali elas estão se mexendo e quando elas se mexem causa muito movimento. Outro local meio esquisito onde tem esse movimento é aqui, ó,
no encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, ok? Então, pelo fato de nós estarmos bem centralizados na placa tectônica, bem no meio da placa tectônica, isso causa essa chamada calmaria geológica, né? A gente não está próximo aonde essas placas elas estão se encontrando, se afastando ou raspando uma na outra, né? Porque, como a gente sabe, as placas tectônicas elas têm três tipos de movimento que elas fazem. Olha só, aqui tem até as setinhas, deixa eu apagar aqui, ó. Tá vendo aqui, olha só. Aqui é uma setinha para a esquerda e uma para a direita. Isso está querendo dizer que as placas estão cada uma indo para um lado. Com o passar do tempo, elas estão se afastando, ou seja, a gente está se afastando da África. Já aqui, ó, a placa de Nazca está apontando a setinha para cá e a placa sul-americana está apontando a setinha para cá. Elas estão indo uma ao encontro da outra e fazendo isso aqui, ó, subindo, 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 subindo. E essa subida que a gente fala, a gente chama que elas estão soerguindo. Tá havendo um soerguimento de placas tectônicas, né? E isso altera drasticamente o relevo. Por exemplo, no local onde elas estão se encontrando, a placa de Nazca e a sul-americana, é onde tem a famosa Cordilheira dos Andes, né? Tem uma grande cadeia de montanhas lá que é formada justamente pelo encontro dessas placas, ok? Elas estão se encontrando. E também tem um movimento lateral, uma sobe e a outra desce, tá vendo? Elas vão fazendo esse movimento assim, uma arrastando na outra, ok? E como a gente aqui deu sorte da gente estar no meio de uma placa tectônica, a gente não tem eventos extremos, ok? O motivo pelo qual nós não tenhamos aqui terremotos e vulcões, grandes abalos sísmicos, é justamente por isso. Por conta da gente estar no meio de uma placa tectônica. E essa placa tectônica é a placa sul-americana, ok? Aí eu coloco aqui, ó. Segundo os estudos geológicos, o território brasileiro apresenta extraordinária calma tectônica, pois não é atingido por grandes abalos sísmicos ou atividades vulcânicas. O motivo a gente já sabe, né? Porque ele está bem centralizado, ok? Outra coisa interessante da gente entender é sobre as altitudes do relevo brasileiro. O relevo brasileiro, aqui, uma característica muito marcante é que ele não é formado por grandes altitudes, né? Grandes altitudes que eu falo é a partir aí de 5.000 metros, 6.000 metros, 4.000 metros, né? E a maior altitude que a gente tem aqui no planeta é o Monte Everest, lá no Nepal, que tem aí 8.800 e alguma coisa, acho que é 8.848 metros, né? É muito alto. Aqui no Brasil, a montanha mais alta que a gente tem é o Pico da Neblina, lá na região norte, que tem aí 3.000 metros, mais ou menos, um pouquinho mais de 3.000 metros, ok? E o ponto mais alto aqui da nossa região, da região sudeste, é o Pico da Bandeira, que tem 2.000 e alguma coisa, não lembro exatamente. Inclusive eu já fui lá, já subi essa montanha. Mas de uma maneira geral, o relevo brasileiro ele tem uma altimetria reduzida, ele é um relevo baixo, ok? E eu até faço uma brincadeira aqui, que até no livro tá, que se a gente fosse comparar aqui, ó, o relevo brasileiro com um indivíduo, uma pessoa, a gente poderia dizer que é uma pessoa velha, baixa e tranquila, ok? Por que velho? Porque eu diria que o relevo brasileiro é velho. Velho porque ele começou a ser formado há um tempo geológico muito antigo, né? Porque há muito tempo ele começou a se formar. Ele é uma formação geológica muito antiga. E isso, em partes, a gente pode explicar esse baixo relevo, né? Porque se é uma formação geológica mais moderna, provavelmente seria uma formação mais alta. Só que como é muito antigo, ela é mais baixa. Por que que isso acontece, né? Aí eu coloco aqui, ó, baixo. Por ser muito antiga, sofreu muita ação erosiva, né? Fazendo com que esse relevo fosse sendo erodido, fosse sendo desmanchado com o passar dos anos. De uma maneira que bem simples da gente entender, vamos pensar essa cadeia de montanhas aqui, ó, né? Vamos pensar que isso aqui é uma montanha, né?
Uma montanha aí que tem, sei lá, vamos botar aqui a altura dela. Isso aqui é uma linha só pra gente saber a altura. Ela tem, vamos chutar aqui, 4.000 metros. Com o processo de erosão, com o processo de desgaste dessa montanha, causado por muitas coisas, né? Pela chuva, ação da chuva, ação dos ventos, ação dos próprios animais, né? Dos vegetais erodindo esse material rochoso, ela vai diminuindo, né? Como se o vento ali em cima fosse lixando essa montanha, né? A chuva ali em cima vai lixando, vai lixando, vai lixando. Então vamos pegar uma borracha aqui. Cadê? Borracha. Ela vai... Ih, apaga tudo. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos fazer a montanha de novo aqui. Vou fazer assim. E vou mudar a cor aqui, porque se eu botar borracha apaga tudo. Vamos botar aqui amarelinho. Essa montanha aqui ela vai sendo erodida, ela vai diminuindo. Diminuindo, 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 diminuindo. E toda essa parte de cima aqui, ó, ela vai deixando de existir, né? Vai deixando de existir. Vamos botar aqui a caneta vermelha de novo. E a montanha aqui até lá em cima, ó, ela passa só a estar até aqui. Aí o vento aqui vai começando a comer essa parte de cima também, ó. Aí ela vai passando a existir só até aqui. Essa parte de cima não existe mais. Ou seja, com o passar do tempo, quanto mais antiga é a formação geológica, essa formação das montanhas, ela vai sendo meio que, entre aspas, comida pela ação erosiva e vai fazendo com que essas montanhas vão perdendo a sua altitude, ok? Perdendo esse tamanho tão grande, né? Então, em partes, a gente pode explicar as baixas altitudes do relevo brasileiro por conta dessa formação ser muito antiga, né? Ou seja, deu muito tempo, se passaram muitos anos, milhões de anos, até bilhões de anos, para deu tempo dessas montanhas foram sendo lixadas, foram sendo comidas pela ação do tempo, né? E fazendo com que elas fossem perdendo a altitude. Ok? Ficou tranquilo de entender isso? Essa associação do relevo antigo com ele ser baixo, né? Quanto mais antigo, dá mais tempo dele sofrer processos de erosão e ele vai diminuindo o tamanho, né? E aqui, uma pessoa tranquila, né, fazendo aquela comparação que a gente fez de ser um indivíduo velho, baixo e tranquilo, falamos do velho, falamos do baixo e vamos falar do tranquilo, que é justamente por conta do que a gente tinha falado, né? Do relevo brasileiro, do território brasileiro, tá localizado no centro de uma placa tectônica, né? A nossa chamada placa sul-americana, ok? Então aqui, como eu coloquei, pela localização centralizada em cima de uma placa tectônica, beleza? Vou mudar aqui a tela. E aqui, gente, vamos falar sobre as três principais formas do relevo brasileiro, né? Que são os planaltos, as planícies e as depressões, ok? Começar aqui pelos planaltos. Ele tem a gente só de olhar assim para essa imagem a gente consegue visualizar que é um planalto. Ela é bem didática, que eu chamo, né? Eu coloco aqui que planaltos são áreas relativamente planas, encontradas em uma altitude mais elevada, né? Em torno aí, no território brasileiro, entre 300 e 600 metros sobre o nível do mar, ok? E também, uma coisa muito importante da gente lembrar, elas são áreas de perdas de sedimentos para as áreas mais baixas do relevo, ok? Então, olha só, toda essa área aqui superior do relevo, olha, toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui de cima, ó, toda essa área aqui, ela é considerada um planalto, né? Aqui para baixo, onde a gente vem descendo aqui, ó, aqui para baixo é planalto? Não, não é planalto, ok? E se a gente for observar essa imagem aqui,
eu coloco que as áreas de planalto são áreas de perdas de sedimentos. Ou seja, todo sedimento, aqueles restinhos de pedra, restinhos de terra, restinho de planta, restinho de bicho morto, restinho de qualquer coisa que tem aqui por cima, nessa beiradinha aqui, né? Não só aqui, né? Mas em todas as beiradas desse planalto aqui, ó, toda a beiradinha dele, ó. Olha que bonito esse desenho desse planalto, né? Parece uma serpente cortando o relevo. Isso aqui é maravilhoso. Toda essa área aqui, esse planalto, essas terrinhas, esses sedimentos, eles vão caindo aqui para a parte mais baixa, né? Através da força da gravidade, né? Eles vão caindo aqui para a parte mais baixa. Então, a gente tem que ter isso em mente, que os planaltos são áreas de perda de sedimento. Vocês conseguem imaginar o sedimento vindo aqui de baixo e subindo? O sedimento não voa, né? O sedimento ele trabalha com a força da gravidade, ele desce. Então ele vai do planalto para as áreas mais baixas. Então vamos colocar isso em mente. Mais para frente a gente vai entender isso bem. Por que disso, né? Planalto são áreas de perda de sedimento, ok? Então, planalto. Áreas planas em altitudes um pouco mais elevadas com perda de sedimento para as áreas mais baixas. Ficou claro? Bem tranquilo, não é isso? E aqui temos as planícies, né? Que eu coloco aqui, ó. Áreas planas em baixa altitude, onde se predomina o processo de deposição de sedimentos. Ou seja, no planalto perde sedimento e na planície... Eu estou botando a mão aqui em cima, vocês não estão nem vendo. No planalto a gente perde sedimento, o sedimento vem caindo, né? E aqui na área mais baixa, na planície ou na depressão, se acumula sedimento, ou seja, pela força da gravidade esse sedimento vem caindo no relevo e se acumula na parte mais baixa, ok? Então, a gente aprendeu aqui que as áreas baixas de planície são áreas de deposição, ou seja, de acúmulo de sedimentos. E isso vai implicar numa característica desse solo da região muito peculiar, ok? Os solos das áreas de planalto são completamente diferentes dos solos das áreas de planície. Nas áreas de planície eles tendem a ser um solo muito mais rico, mais fértil, porque tem muito acúmulo de sedimentos ao longo de todo o tempo geológico, ok? E nós temos dois tipos principais de planície aqui no território brasileiro, né? Que são as planícies costeiras ou marítimas, né? Pode se chamar dessas duas formas, ou as planícies continentais, ok? As planícies costeiras ou marítimas, elas são localizadas, né, como o próprio nome já diz, costeira, marítima, elas são localizadas ao longo do litoral e são resultados da acumulação, né, desses sedimentos marinhos e fluvio-marinhos. O que são fluvio-marinhos? É a mistura daquele rio chegando no mar. Okay? Então, os sedimentos que estão vindo do rio e do mar, fluvio-marinhos, beleza? E temos também as planícies continentais. Essas sim estão situadas mais no interior do continente, longe das áreas litorâneas, das áreas marítimas, ok? E são formadas pela ação dos rios, né? Os rios vão levando esses sedimentos, os rios que nasceram lá nas montanhas, no Planalto, né? Que são áreas de perda de sedimento, essa área está perdendo sedimento, esses sedimentos estão sendo levados pelos rios, pelos ventos, para essas áreas mais baixas, porque a gente está falando para as planícies, não é? E uma coisa muito interessante que a gente falou nas duas últimas aulas, né, sobre o processo de alagamento, de enchente, não falamos sobre isso, que a gente viu o documentário Entre Rios, lá em São Paulo, que a gente falou sobre o processo de ocupação e crescimento aqui da Ilha do Governador, e esse sumiço dos rios, né, falamos do rio Jequiá. Aqui, ó, a gente vê esse rio passando, ok? Rio passando aqui, ó. Essas curvas que os rios vão fazendo é o que a gente aprendeu já, que são os meandros, né? Aqui, ó, ele vem fazendo isso aqui, ó. Aqui assim a gente perde de vista. Esse rio, naturalmente, tem o período da cheia, com que toda essa área aqui que está
verde, ó, toda essa área verde aqui, ela se alaga. Naturalmente, o rio sobe e essa área ao redor do rio alaga. Essas áreas ao redor dos rios de planície, elas são chamadas planícies de inundação, que são áreas naturalmente alagáveis em períodos de cheia desses rios, ok? E o que aconteceu aqui na Ilha do Governador e o que aconteceu em São Paulo foram construções em áreas de planícies de inundação, ali próximo ao rio Jequiá, ali na Ribeira, perto da CM, ali próximo ao canal da Portuguesa, onde a gente falou que passava um rio ali. São áreas de planícies de inundação, ali atrás do Paulino Werneck. Paulino Werneck não, do... Como é que é o nome? Evandro Freire. Toda aquela área ali onde tem o Evandro Freire, que tem aquela rua descendo, 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 que vai para lá nas Canárias, são áreas de planícies de inundação do rio da Portuguesa, né? O canal da Portuguesa, que era um riacho que passava ali. Ou seja, então são áreas que naturalmente são áreas que se alagam na época das cheias. E aí, o que a gente, ser humano, fez? Construiu nessas áreas e depois reclama que a natureza é muito ruim porque ela está chovendo muito e está alagando. E a gente sabe que a natureza não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Todas essas áreas que estão ao redor dos rios, elas não deveriam ser construídas e muito menos serem asfaltadas, né? Porque a água da chuva vem e qual seria o natural? Ela penetrar no solo e depois pro lençol freático e tudo bem. Só que não acontece isso. Tem ali cimento, asfalto, não tem para onde a água ir e ocorrem as enchentes, as pessoas morrem, perdem seus bens, enfim. E aqui tem um exemplo, isso aqui é um exemplo, número 1 aqui, ó, de uma planície continental. Opa, perdão, fazendo besteira. Aqui, ó, planície continental. Aqui, ó, 1. E aqui, ó, planície costeira. 2. Olha só. Uma planície, uma grande planície. Olha só que coisa bonita. Bem plano, bem na frente do mar. Então a gente chama isso de uma planície costeira ou uma planície marítima. Ok? Passando aqui para próximas depressões brasileiras. Então a gente já falou dos planaltos, já falamos das planícies e agora vamos falar das depressões, né? Depressões eu boto que são rebaixamentos nessa crosta continental, né, resultante ali de diversos processos geológicos, geomorfológicos, erosivos, né, que fazem com que o relevo ele fique completamente rebaixado em uma determinada área. E é uma feição desse relevo que apresenta uma altitude bem menor do que as áreas ao redor dessa depressão, né? E aqui a gente tem dois tipos de depressão no Brasil que a gente estuda, no Brasil e no mundo, né? Que são as depressões relativas e as depressões absolutas. Parece difícil, mas é muito simples da gente entender. Eu trago esse desenhozinho aqui que vai ficar a coisa mais fácil do mundo. Olha só, nesse tracejado aqui, azul, a gente está vendo aqui o nível do mar, né? O mar vem até essa altura aqui, certo? Tudo isso aqui é onde é o nível do mar, a altura que o mar passa. Não é isso? Então eu coloco aqui, ó, depressão relativa. Apresenta altitudes mais baixas que as áreas vizinhas, mas ainda estão acima do nível do mar. Olha só aqui, ó. Essa área aqui onde a setinha está apontando. Vamos ver a definição. Apresenta altitudes mais baixas que as áreas vizinhas. Ok, então aqui do lado a gente tem mais alto e aqui mais alto. Então esse vão aqui, ó, em amarelo, ó, esse vão aqui está apresentando altitude mais baixas que as áreas vizinhas. Ok, é uma depressão. Então agora vamos ver se é uma depressão relativa ou absoluta. Então aqui, relativa quer dizer o quê? Apresenta altitudes mais baixas que as áreas vizinhas, mas ainda estão acima do nível do mar. Olha só onde está passando o nível do mar aqui. Está acima do nível do mar? Está acima do nível do mar. Então é uma depressão relativa, ok? Agora aqui, ó, essa outra depressão aqui, ó. Áreas maiores ao redor, aqui e aqui, então é uma depressão? É.
só que está abaixo do nível do mar. Então, é uma depressão absoluta, correto? Fica fácil da gente entender dessa forma, não é? Então, se a gente vê aqui nesse desenho, a gente consegue identificar, assim, com bastante clareza, algumas dessas formas de relevo do nosso território brasileiro, né? A gente viu aqui a depressão relativa, a gente conseguiu entender bem, né? Que ela é uma área mais baixa do que as áreas próximas, mas ela ainda está acima do nível do mar, né? A depressão absoluta, que ela era uma área mais baixa que as áreas próximas, só que ela está abaixo do nível do mar, ok? E aqui a gente está vendo bem didaticamente o Planalto, que é uma área plana, ok? Com uma altitude um pouco mais elevada, em torno de 300, 600 metros, isso se tratando de território brasileiro, né, da nossa formação geológica, que é uma área de perda de sedimento, né? Toda aquela restinho de terra, restinho de água, restinho de bicho, restinho de planta, vem descendo aqui para as áreas de planície, ok? Que são áreas planas aí, com altitudes relativamente baixas, próximas ao nível do mar, que é uma área de acúmulo de sedimentos, né? E aqui, por estar o mar na frente, se trata de uma planície costeira ou uma planície marítima, né? Tem esse mesmo nome. Beleza, gente? Vamos passar para o chat para a gente conversar um pouco. Valeu? Abraços, até mais.